Boa tarde, dia 10 de março de 2020. Vou continuar aqui a leitura do livro Procrastinação, guia científico sobre como parar de procrastinar. Vamos lá. Na prática, talvez não sejamos muito diferentes de Bob, não é mesmo? A tendência de substituir ações de alta prioridade por tarefas de menor prioridade possui uma base psicológica e não está necessariamente relacionada à ausência de raciocínio lógico. A ciência explica essa tendência como uma luta que é provocada entre duas partes do cérebro. Vou ajeitar aqui. Quando se depara com uma atividade desagradável ou desafiadora, porém prioritária. Uma batalha do sistema límbico, a zona inconsciente que inclui o centro de prazer, e o córtex pré-frontal, o planejador. Sistema límbico, córtex pré-frontal, o planejador. Quando o sistema límbico, uma das partes mais antigas e dominantes do cérebro, vence, e isso é bastante frequente, o resultado é o adiamento para o dia seguinte do que poderia e deveria ser feito hoje. Ressalte-se que o sistema límbico é automático. Ele impulsiona o indivíduo a correr do cão feroz que se aproxima e também a fugir de tarefas desagradáveis. Em outras palavras, ele orienta o ser humano a optar pelo reparo imediato do humor, tal como explica Timothy. PhD, professor de psicologia da Universidade Carleton, em Ottawa. Já o córtex pré-frontal é a área que permite integrar informações e tomar decisões. Essa é a parte do cérebro que realmente separa os seres humanos dos animais, que são apenas controlados por estímulos, diz Psycho. Lembre-se de que o córtex pré-frontal, localizado imediatamente atrás da testa, desempenha funções muito importantes de natureza cognitiva, mas não trabalha de modo automático. Já a amígdala é a parte do cérebro associada à nossa reação emocional automática a uma situação. Em momentos em que o indivíduo se sente sobrecarregado, com muitas tarefas pendentes, há uma reação de luta ou de voo, justamente porque o cérebro interpreta a situação como bastante desagradável. Por isso, no momento em que você não está conscientemente envolvido em uma tarefa, o sistema límbico assume o controle. Você cede aos apelos do cérebro para resgatar a sensação de bem-estar, ou seja, você procrastina. Em tais momentos, ocorre maior liberação de adrenalina na corrente sanguínea e o produto químico da norepinefrina prepondera em nosso sistema fisiológico, que impulsiona as sensações de medo e ansiedade. Embora a compreensão dessa dinâmica desmitifique nosso hábito de postergar
continuamente as tarefas, ela não cura o hábito. A solução para a procrastinação ultrapassa tal entendimento, porque você pode se enganar quando tenta agir de forma mais produtiva. O procrastinador é como um viciado em cigarros. Ele precisa se abster do comportamento prejudicial até se habituar ao novo modo de agir. As soluções não são rápidas. O procrastinador é como um viciado em cigarros. Ele precisa se abster do comportamento prejudicial até se habituar ao novo modo de agir. As soluções rápidas. Afinal, o nosso cérebro é viciado em dopamina, um tipo de neurotransmissor que é liberado quando experimentamos sensações agradáveis. Ele é propenso a impulsionar qualquer atividade que favorece tais sensações, enquanto evita ativamente as outras, capazes de oferecer benefícios apenas no futuro. O vício em dopamina se expressa através de nossos comportamentos. Nós dizemos, ele é viciado em jogos de computador, quando na verdade a pessoa é viciada na dopamina produzida ao executar esse tipo de atividade. Por isso, as estratégias e táticas precisam levar em conta não apenas a modulação da nova forma de se comportar, tal como retratado nos capítulos anteriores, mas também o nosso sistema dopaminérgico. Elas devem ser projetadas para aperfeiçoar o seu senso de propósito em relação a objetivos pessoais importantes de longo prazo e, ao mesmo tempo, conter um componente de gratificação. Elas devem ser projetadas para aperfeiçoar o seu senso de propósito em relação a objetivos pessoais importantes de longo prazo, ao mesmo tempo, conter um componente de gratificação. Legal isso aqui. Assim, fique ciente de que a adoção de qualquer método de enfrentamento do problema requer persistência. Encare a situação como se estivesse em uma clínica de reabilitação e hoje fosse o seu primeiro dia. Agora vamos identificar e analisar as barreiras ambientais e mentais que impedem que você inicie a tarefa em questão. Como iniciar o processo de reabilitação? A procrastinação é geralmente um comportamento desenvolvido ao curso de um longo período de tempo, mesmo que você não tenha conseguido perceber esse processo abstrato. Os problemas do procrastinador são profundos e é preciso mais do que autodisciplina para alterar a rota do caminho. Além disso, não é um tipo de situação que você consegue prosacar, ou seja, tomar algum medicamento que atua na comunicação entre as células nervosas, tal como o Prozac, e mudar o comportamento. A raiz do problema está incorporada em sua história ou no modo pelo qual você se vê. A raiz do problema está incorporada em sua história ou no modo pelo qual você se vê. Em geral, as pessoas aprendem com seus erros e reavaliam sua abordagem a certos problemas, mas para procrastinadores crônicos, esse loop de feedback parece estar continuamente fora de serviço. O dano sofrido como resultado do atraso não lhes ensina a começar mais cedo na próxima vez. É uma dessas coisas simples de entender e difícil de dominar. Simples de entender e difícil de dominar.
Uma explicação para tal paradoxo comportamental parece se relacionar com o componente emocional da procrastinação. Ironicamente, a própria tentativa de aliviar o estresse no momento pode impedir que os procrastinadores descubram como aliviá-lo a longo prazo. Novamente, conforme o parecer de Fuchs e Sirois, da Bishop's University, no Canadá, a relação do humor faz parte do enfrentamento do problema. Entretanto, se você está focado apenas em tentar se sentir bem agora, há muito que perder em termos de aprendizado sobre como corrigir o comportamento e evitar problemas semelhantes no futuro. Aqui, a princípio, vale a velha máxima de que, quanto mais confortável você quiser se sentir, menos oportunidades e estratégias desejará explorar. Alguns anos atrás, Sirois recrutou cerca de 80 alunos e os avaliou em relação ao comportamento procrastinatório. Os participantes foram induzidos a lerem as descrições sobre eventos estressantes, marcados pela ansiedade causada por atrasos desnecessários. No primeiro momento, formulou-se o seguinte evento hipotético. Uma pessoa voltou de um passeio de férias por notar uma coceira suspeita. Entretanto, mesmo diante dessa situação, ela adiou a visita ao médico por um longo tempo, criando uma situação preocupante. Após a descrição do evento, a cientista perguntou aos participantes do teste o que eles pensavam sobre o cenário. Ela descobriu que os procrastinadores tendiam a dizer coisas como: pelo menos ele foi ao médico, antes que a situação realmente piorasse. Na comunidade científica, essa resposta, conhecida como contrafactual descendente, reflete o desejo de melhorar o humor em curto prazo. Por outro lado, ao mesmo tempo, os procrastinadores raramente faziam declarações como: se ele tivesse ido ao médico mais cedo, as coisas teriam sido diferentes. Esse tipo de resposta, conhecida como contrafactual ascendente, abraça a atenção do momento na tentativa de aprender algo para o futuro. Em síntese, os procrastinadores se concentram em como se sentir melhor no momento, em vez de buscar entender o que os faz se sentirem mal. Essa dificuldade de extrair lições das experiências negativas decorrentes de determinados atos é preocupante. Recentemente, Sirois e Psiquiu tentaram decodificar o lado emocional da procrastinação. Na revista Social and Personality Psychology Compass, eles expuseram a teoria sobre como a procrastinação pode se revelar o recurso usual da mente para melhorar o humor em curto prazo, mesmo quando evidente os danos em longo prazo provenientes de tal comportamento. As evidências sugerem que os procrastinadores se confortam no presente com a falsa crença de que eles estarão melhor equipados, em termos emocionais, para lidar com uma determinada tarefa no futuro. Nessa situação, existe a clara tentativa de regular o humor atual, através do pensamento de que o eu futuro estará em melhor estado para agir. Nesse caso, o eu futuro se torna um animal de carga para a procrastinação. Parece meio confuso, não? Mas é assim que os procrastinadores se julgam mais capazes de lidar com sentimentos de insegurança ou frustração com a tarefa. De alguma forma, eles acreditam que desenvolverão essas habilidades de enfrentamento milagrosas para lidar com determinadas emoções que simplesmente não conseguem enfrentar no momento presente. Já o pesquisador Timothy, da Universidade Carleton, no Canadá, explica que os elementos emocionais, tais como culpa, vergonha e ansiedade, correlacionados ao problema, conforme descrito no tópico anterior, permitem entrever que o comportamento disfuncional, então, ultrapassa a questão do mau gerenciamento do tempo. No seu primeiro trabalho sobre o assunto em meados da década de 90, o pesquisador notou o papel do humor e das emoções na procrastinação e a evidência solidificou esse conceito como um estudo publicado no Journal of Social Behavior and Personality em 2000. Veja como foi feito.
A equipe de pesquisa deu a 45 alunos um dispositivo eletrônico usado para entrar em contato com pessoas através de uma rede. Com isso, passou a ser possível rastreá-los por 5 dias até o término da entrega de determinados trabalhos escolares. Os participantes do teste tinham que relatar seus níveis de procrastinação, bem como seu estado emocional, cerca de 8 vezes ao dia, sempre que o sinal sonoro fosse emitido. Após a análise dos fatos, constatou-se o seguinte: à medida que as tarefas preparatórias se tornavam mais difíceis e estressantes, os estudantes se direcionavam para atividades tidas como mais agradáveis. Ocorre que quando os estudantes agiam dessa forma, eles relatavam altos níveis de sentimento de culpa, um sinal de que, sob o aparente estado de alívio, havia um medo persistente sobre o trabalho reservado. O resultado fez com que Pychyl percebesse que os procrastinadores reconhecem o dano temporal proveniente das más escolhas, mas não conseguem superar o impulso emocional em direção a uma diversão. A boa notícia é que a neurociência nos aponta alguns caminhos para poder finalizar projetos de forma saudável e eficaz. Planejamento e execução. Planejamento e execução. Vamos começar com um caminho significativamente mais fácil. Planejamento. Sabe a Kryptonita do Superman? Aquela pedra esverdeada, bonita, que parecia minar as forças do herói? Bem, você sabe, o dever de executar algo importante é uma espécie de kryptonita do procrastinador. É exatamente por isso que o procrastinador adora fazer planejamento das coisas. Afinal, planejar não significa executar tarefas. Planejar não é uma coisa boa? Sim, mas quando os procrastinadores crônicos planejam, eles fazem isso de uma maneira vaga, sem considerar os detalhes ou a realidade prática. Não raro, eles criam mais um mecanismo de autoengano que os deixam perfeitamente configurados para adiar as tarefas elencadas. Procrastinadores fazem listas grandes, bonitas, cheias de planos meio mirabolantes, algo como construir um site de sucesso na tarde de terça-feira, vender muitos produtos na quarta-feira e faturar R$10.000 em vendas na quinta-feira. Quais as chances reais disso acontecer? Se você nunca lidou com esse tipo de coisa antes, quais são as chances reais disso acontecer? 0. Essa é a representação clara de uma grande lista de tarefas relacionadas a empreendimentos megalomaníacos, desanimadores ou custosos demais, que não levam em conta o real tempo de duração das tarefas. Ora, uma grande lista de coisas vagas faz a zona sistema límbico, que mais parece um macaco saltitante que clama por gratificação instantânea, tal como descrito no tópico anterior, soltar gargalhadas. Ainda que sua mente consciente, crédula, acredite que você de fato pretende realizar os itens dessa lista de maneira eficiente, a supramencionada zona cerebral tem certeza de que você não tem a real intenção de executá-los. Por isso, ela fica feliz. A configuração padrão da mente de um procrastinador favorece um trabalho ruim de quebrar grandes projetos em etapas fáceis. A mente humana falha nessa área, porque gosta de quantificar a grande imagem desejada. Quantos quilos eu precisarei perder em 3 meses para entrar perfeitamente no meu vestido de casamento? Cada resposta resulta em uma grande quantidade de trabalho ao longo do tempo. O pensamento que nos desgasta antes mesmo de começar. Essa forma de pensar geralmente nos deixa paralisados. O planejamento efetivo, por outro lado, prepara você para o sucesso.
O planejamento efetivo, por outro lado, prepara você para o sucesso. Ele considera os pequenos passos diários e traduz a ideia de ser implacável em evitar ou limitar tarefas que não fornecem muito valor. A limitação traz maior criatividade. A limitação traz maior criatividade. Ao limitar nossa capacidade de explorar as muitas possibilidades dentro de um dia, você consegue despertar a atenção e energia em outras áreas. Fica mais fácil fazer essas tarefas de alto valor sem se distrair. Assim, o seu objetivo deve ser fazer exatamente o oposto do que significa uma grande lista, pois a questão é primar por eleger poucos itens vencedores. Poucos itens vencedores. O nível de compromisso de se concretizar poucas tarefas é pequeno e, por isso, não existe uma enorme quantidade de pressão. Você está livre para fazer o seu melhor e levar a imprevisibilidade da vida com calma. Como diz o eminente professor da Universidade de Georgetown e escritor prolífico Cal Newport, as listas de tarefas por si só são inúteis. Já o planejamento obriga você a enfrentar a realidade de quanto tempo você realmente tem e o quanto as coisas vão demorar. Os especialistas concordam que se você não fixar datas, tiver foco na tarefa importante e considerar o tempo que leva para a conclusão do projeto, você está se preparando para o fracasso. Então, fixar datas, foco na tarefa importante e considerar o tempo que leva para a conclusão. Claro, uma grande lista pode ser uma fase inicial do planejamento, mas o plano final deve conter poucos itens vencedores que requerem prioridade rigorosa. Poucos itens vencedores que requerem prioridade rigorosa. Os itens que ganham devem ser alinhados com a fotografia que você faz do seu grande propósito de vida. Então faça menos. Esteja incrível nessas coisas. Eu sei. Você acha essa visão irrealista. E além de procrastinador, talvez você tenha certa dificuldade em tomar boas decisões, certo? Primeiro, lembre-se da velha máxima de que qualquer coisa que vale a pena levará mais trabalho do que você pensa. É certo que realizar uma única tarefa de valor significativo por dia traz inúmeros benefícios em termos de produtividade. As pesquisas sugerem que, em um dia de trabalho de 8 horas, o trabalhador médio é produtivo apenas por 2 horas e 53 minutos. É isso mesmo. Você provavelmente só é produtivo por cerca de 3 horas por dia. Cerca de 3 horas por dia. Então, como ser mais produtivo se você não prioriza todos os dias a tarefa realmente mais importante? Quando estiver fazendo o seu planejamento, você precisa observar o que é urgente, importante e decidir qual tarefa será priorizada. A matriz urgente e importante, que traduz o conceito conhecido como princípio Eisenhower, vai lhe auxiliar nessa tarefa de eleger os itens e tarefas de forma mais assertiva e alinhada com seus valores. Matriz Eisenhower. O presidente dos Estados Unidos, Dwight, disse certa vez: as decisões mais urgentes raramente são as mais importantes. Eisenhower era considerado um mestre do gerenciamento do tempo, ou seja, ele tinha a capacidade de fazer tudo como e quando precisava ser feito. Qualquer que seja o trabalho que você tem em sua mesa, comece decompondo de acordo com o método de Eisenhower. E então decida como proceder. Essa técnica ajuda a evitar que a vida seja marcada pelo estresse de ter muitos prazos apertados. Talvez você já tenha visto isso em algum lugar. Tentou aplicar e não deu certo.
mas siga firme no objetivo de ao menos pensar a respeito. Então, no método, nós temos aqui importante, mas não urgente. Decida quando fará. Urgente e importante, faça imediatamente. Não importante nem urgente, faça isso depois. Urgente, mas não importante, delegue para alguém. Para definir o que é importante ou urgente, veja a seguinte distinção. Atividades importantes permitem um tipo de resultado. Atividades importantes permitem um tipo de resultado que nos leva a alcançar nossos objetivos, sejam eles profissionais ou pessoais. Atividades urgentes exigem atenção imediata, porque as consequências de evitá-las são imediatas. Muitas vezes nos concentramos demais no campo urgente e importante, nas coisas que precisam ser tratadas imediatamente. Mas pergunte a si mesmo, quando vou lidar com as coisas que são importantes, mas não urgentes? Quando terei tempo para lidar com tarefas importantes antes que elas se tornem urgentes? Esse quadrante 1, importante, mas não urgente, é o campo para decisões estratégicas de longo prazo, pois nele permanecem as atividades relacionadas ao desenvolvimento pessoal e profissional, como definir um cronograma de investimentos em renda fixa, preparar a sua palestra em um congresso importante, marcado para o próximo ano, construir aporte financeiro para fazer uma transição de carreira, dentre outras. Em um cenário ideal, você deveria lidar com apenas uma tarefa importante por dia, com o intuito de evitar que ela se torne urgente num futuro próximo. Já as tarefas que poderiam ser resolvidas em 5 minutos jamais deveriam ocupar sua mente, como se fosse um colega de quarto indesejado. Eisenhower acreditava que você deveria gastar quase todo o seu tempo nos quadrantes 1 e 2 todos os dias. E isso é fantástico. Mas o que ele não deveria saber na época é que para um procrastinador crônico, o simples ato de eleger um item importante por dia para trabalhar, quando ele mora nos quadrantes 3 e 4, soa também como uma tarefa muito trabalhosa. E se ele for do tipo que apenas parece produtivo, mas na realidade é um impostor, ou seja, um procrastinador que usa uma máscara de pessoa produtiva, a situação é ainda mais complexa. Ao passar todo o seu tempo de trabalho nos quadrantes 3 e 4, ele parece ocupado, e de fato está ocupado com tarefas improdutivas, mas nunca progride muito em seus objetivos reais. Entretanto, mesmo com a dificuldade que um procrastinador crônico tem de racionalizar suas atividades diárias, a simples tentativa de fazer esse tipo de planejamento mostra benefícios reais. Sabe-se que antes de um procrastinador poder agir, valendo-se de bons conselhos, ele precisa reforçar o seu locus de controle interno. E a sensação de controle que as atividades planejadas proporcionam vai ajudá-lo a lidar com a maioria dos problemas antes que eles surjam e a permanecer com foco no que realmente importa. Bacana isso aqui. E a sensação de controle que as atividades planejadas proporcionam vai ajudá-lo a lidar com a maioria dos problemas antes que eles surjam e a permanecer com foco no que realmente importa. Bacana. Em seu nível mais profundo, tudo se resume a uma batalha de confiança. Mas o ponto de partida universal é tentar permanecer o mais consciente possível em relação ao que é importante e ao que é urgente. Uma vez que você obtém mais clareza em sua matriz Eisenhower e onde seus limites se encontram, você obtém mais controle sobre como você gasta seus pontos de tempo dentro dela.
Lembre-se de que para cada Steve Jobs, ou John Lennon, ou J.K. Rowling, ou qualquer outra pessoa cujos talentos melhoraram nossas vidas, existem milhares de pessoas com o mesmo potencial que nunca se destacam entre os seus semelhantes, porque perdem seu tempo nos quadrantes errados. Uma maneira de enxergar isso é entender que cada vida humana tem um número certo de pontos de tempo. Cabe a cada um definir como gastá-los. E a referida estratégia traz mais clareza sobre qual a melhor maneira de fazer isso. Considere a diferença entre alguém que passa 30 horas por semana no segundo quadrante e outra que destina apenas 2 horas nele por semana. Como tanto o quadrante 1, ou seja, importante, mas não urgente. Quadrante 1, importante, mas não urgente. Ou seja, é uma coisa importante, mas não é urgente. Quadrante 2, urgente e importante. Quadrante 1, importante, mas não urgente. Quadrante 2, urgente e importante. Todos esses dois quadrantes representam os locais onde o avanço real acontece ao longo de suas vidas. A pessoa de 30 horas, ou seja, que estava no segundo quadrante, que focou no segundo quadrante, realizará no mínimo 15 vezes mais na vida do que a pessoa de 2 horas. Então, a pessoa que focou 30 horas por semana no segundo quadrante, ou seja, o quadrante urgente e importante, essa pessoa vai realizar no mínimo 15 vezes mais na vida do que a pessoa que focou no mesmo quadrante apenas 2 horas por semana. Interessante. Então, tá aí a diferença a distinção entre uma pessoa comum e uma pessoa extraordinária. Pode simplesmente se resumir às diferenças em como elas distribuem seus pontos no tempo. É uma regra matemática. Então, é a pessoa saber em que focar mais o seu tempo. Quadrante 1, urgente, mas não importante. Quadrante 2, urgente e importante. Então, vou focar mais no quadrante 2. E aí nós temos, lembrando, que nós temos o quadrante 3, que é não importante nem urgente. Então, deixo isso para depois. E tem o quadrante 4, que é urgente, mas não importante. É urgente, mas não é importante. Isso aqui eu posso delegar para alguém fazer. Então, recapitulando. Quadrante 1, importante, mas não urgente. É importante, mas não é urgente. Então, eu posso decidir quando é que eu vou fazer isso aqui. É uma coisa importante, mas não é urgente. Quadrante 2, que é o que a gente tem que focar mais. O quadrante 2. Urgente e importante. Então, o que é urgente e importante? É o que eu tenho que fazer já, agora, imediatamente. Porque isso é urgente e importante. Urgente e importante. O que é urgente e importante? É o que eu tenho que fazer agora. Agora. Urgente e importante. Aquilo que é importante, mas não é urgente, isso aqui é importante, mas não é urgente. Então eu posso decidir quando eu vou fazer. Então há uma grande diferença aí entre aquilo que é importante e é urgente e aquilo que é urgente, ou seja, importante, mas não é urgente. Então quadrante 1, importante, mas não é urgente. Quadrante 2, urgente e importante. É nesse que eu tenho que focar. De novo, quadrante 1, importante, mas não urgente. Então eu posso decidir quando é que eu vou fazer. Quadrante 2, urgente e importante. Esse eu tenho que fazer agora. O 3 não é importante, nem é urgente. Então,
Posso fazer isso depois. E o quadrante 4 é urgente, só que não é importante. Então o 4 é diferente do 2, né? O 2, urgente e importante. E o 4, urgente, mas não importante. Então o 4 eu posso delegar para alguém fazer. Delego para alguém. O 2 eu faço agora. Então o segredo está nisso aí. É eu saber, então, em qual que eu tenho que focar. O que eu tenho que fazer? Em que eu tenho que focar primeiro? Foca no que é urgente e importante. Urgente e importante. Urgente, mas não é importante? Posso delegar alguém para fazer. O que eu tenho que focar agora, o que eu tenho que fazer agora, é o que é urgente e importante. Interessante. Bacana. Importante, mas não urgente. Urgente e importante. Não importante, nem urgente. Urgente, mas não importante. Então, foco, então, no 2. Legal. Em resumo, o princípio urgente e importante de Eisenhower ajuda você a identificar rapidamente as atividades que você deve se concentrar, bem como as que deve ignorar. Urgente e importante. Ao usar essa ferramenta para priorizar seu tempo, você pode lidar com problemas realmente urgentes, ao mesmo tempo em que trabalha para metas importantes de longo prazo. Urgente e importante. Para usar a ferramenta, liste todas as suas tarefas e atividades e coloque cada uma em uma das seguintes categorias. Isso aqui é urgente e importante. Isso aqui não, isso aqui é importante, mas não é urgente. Isso aqui não é importante, mas é urgente. E isso aqui não é importante e não é urgente. Bacana, divide as tarefas e aí foca no importante e urgente. Mas tenha atenção, nem todo trabalho deve ser realizado de forma igual. Beleza? Por hoje é só. Até a próxima!